Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Salve, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Olá, boa tarde. Muito bem, Vera. Desenvolvimentos da reunião de ontem, né, promovida pelo presidente. Bom, tem um monte de coisa ali para comentar, né? É um crime eleitoral, sem dúvida nenhuma. Fez campanha dentro do Palácio da Alvorada, no horário de ambiente, usando toda a estrutura da presidência da República, o que não pode, e atacou um sistema eleitoral brasileiro que é aprovado pelo Legislativo, aprovado pelo Judiciário, enfim, colocou-se à margem da lei nesse aspecto aí, né, Vera? Tudo à margem da lei, Sardenberg. Eu gostei que quando você estava lendo a notícia do New York Times a respeito dessa prosopopeia que o Bolsonaro promoveu, você usou a palavra esdrúxula, porque eu acho que é uma palavra que se encaixa muito bem. Eu acho que é inédito, é algo inaudito imaginar um presidente da República convocar 70 embaixadores, né? As reportagens que estavam lá contaram 70 carros de representações diplomáticas para falar mal do próprio Brasil. Alguém que se auto-intitula, que bate no peito para dizer que é um patriota, chamar os representantes de 70 países para o Palácio da Alvorada, né, sua residência oficial, um prédio público, residência oficial do presidente da República, não a casa da sogra, não é a casa do Bolsonaro, é a residência oficial do presidente da República Democrática, né? O Brasil é uma república democrática. E chamar essas pessoas para assacar violentamente contra as instituições brasileiras, contra o judiciário em primeiro lugar, contra o legislativo também, porque a Câmara dos Deputados derrubou a proposta que ele insiste em repetir de impressão de votos, contra a integridade do próprio Itamaraty, das próprias Forças Armadas, porque são instituições de Estado e não linhas auxiliares da campanha do presidente da República. Então, tudo foi deturpado nesse encontro. Eu, enfim, consultei vários especialistas, a gente ouviu o Mairovitch no Viva Voz de ontem e todos eles unânimes em apontar vários crimes de responsabilidade, ferindo tanto o artigo 85 da Constituição, que é o que elenca os crimes de responsabilidade, quanto as cláusulas pétreas da Constituição, porque é cláusula pétrea da Constituição que você não pode atentar contra a realização do processo eleitoral e nem contra a separação dos poderes. E também, como você bem disse, muitos crimes eleitorais, antecipação de campanha, uso de prédio público, vantagem econômica indevida. A gente pode ficar aqui listando vários crimes eleitorais cometidos por Bolsonaro nessa pataquada de ontem. A reação dos embaixadores, além dessas colhidas no New York Times, eu conversei com 2 deles que estiveram lá, e também os jornais falam com 5, 6, 7, em geral, muito críticos, em geral estupefatos de terem sido chamados para fazer parte disso, mas aqui e ali, o Sardenberg, uma certa condescendência. Seja de países mais desalinhados, seja pela própria característica do serviço diplomático de manter as coisas sempre num tom liano e amigável, mas algumas pessoas dizendo, olha, o TSE talvez deva acolher, achei o tom do presidente moderado, foi um tom encenadamente moderado, realmente Bolsonaro estava falando baixo e pausado para os seus padrões sempre apopléticos e de gritos, mas isso foi pensado para dar uma roupagem, algum verniz de institucionalidade para algo absolutamente anti-establishment, antidemocrático. Você comentou também sobre as reações, né? Nós tivemos uma nota importante do ministro Fachin, né, que foi o alvo principal, né, que ele atacou o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Isso é a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, então a resposta partiu do presidente e do atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Uma nota consistente, né? Nota boa e tal.
não cita nominalmente o presidente, mas parece que isso tem uma razão técnica, né? Ele não pode citar o nome do presidente porque o caso pode pintar lá da corte, né? E ele teria que julgar, né? Exato. Alguns partidos estão falando em levar à justiça representações contra o que foi feito na tarde de ontem. Então, teria essa preocupação em resguardar o tribunal, resguardar a necessidade de julgar. Mas veja, Sardenberg, as coisas estão tão deturpadas e o Bolsonaro avançou tantos limites aí do que se pode fazer em termos institucionais, que a viabilidade da gente pensar tanto num processo de impeachment, que seria o decorrente de crimes de responsabilidade seríssimos que ele cometeu, ou impugnação da sua candidatura, que seria devida no caso do que ele fez, veja, por muito menos que isso, o deputado Francisquini foi cassado por defender fake news contra o sistema eleitoral, em proporções muito menores. Mas a gente, olhando para o quadro de hoje, olhando para o grau de acirramento que existe na sociedade, nas próprias instituições, e como o Bolsonaro andou jardas rumo a um golpismo sem limites, a gente não consegue imaginar que alguma dessas representações vá vingar. Nem na Câmara de Arthur Lira, que segue criminosamente calado, coniventemente calado, e nem na Justiça Eleitoral, seja porque o Ministério Público já se antecipou dizendo não vê crime nenhum, que é quase uma nota única que eles têm para tudo que acontece no Brasil. Envolvendo o Bolsonaro? Exato, seja porque a própria Justiça Eleitoral, acredito que não vai querer entrar numa linha de colisão tão direta a ponto de impugnar a candidatura do presidente, embora haja precedentes para isso. O nosso colega Merval também disse que aparentemente o passo, digamos assim, óbvio seria impugnar a candidatura, claro, né? Mas como você disse, está muito tumultuado o ambiente, né? Bom, não sei. Nós vamos levar anos para restituir alguma capacidade das várias instituições cumprirem o seu papel. O Sardenberg, todas elas estão manietadas, todas elas foram atingidas de alguma forma por essa bagunça que o Bolsonaro promove de propósito. Ele bagunça todo o sistema político e o sistema de regras e o sistema de freios e contrapesos. Ele bagunça tudo propositalmente, enquanto vai destruindo várias áreas fim, meio ambiente, educação, cultura, etc., porque ele sabe que é nesse ambiente de caos que ele viceja e que ele segue impune, né? Exato. E uma coisa que eu queria acrescentar aqui, Vera, se me permite, é que tinha, no nível mais alto do judiciário, tinha-se entendido que a manifestação correta seria do Fachin, mas eu tenho aqui a informação agora de que o Luiz Fux vai expedir uma manifestação como presidente do Supremo Tribunal Federal. Acho que ele devia mesmo, né? Já não era sem tempo. Ele atacou o Supremo também, atacou a decisão que condenou o deputado Daniel Silveira, atacou o inquérito das fake news, disse que o Supremo tenta governar no seu lugar. O ministro Barroso não é mais do TSE e sim do Supremo. Ele disse que os ministros devem favores pelas suas nomeações ao ex-presidente Lula. Gravíssimos ataques ao Supremo Tribunal Federal, que ao fim do dia vai ser quem vai ter de decidir caso o presidente tente uma ruptura, e para mim está evidente que ele vai tentar de alguma maneira. Exatamente. Bom, a ver que vai ter. Bom, o Arthur Lira, a nota do Pacheco é fraca, né? É uma nota muito formal, eu achei importante que ele tivesse se manifestado prontamente, mas é uma nota muito naquele tom dele, né, mineiro, etc. Quando, na verdade, o que precisa é que as instituições deem um basta a essa escalada golpista, que digam que chega. Chega disso, não vai mais ser tolerado esse tipo de ataque. O editorial da Folha, a Folha acaba de subir um editorial de capa e está na manchete do jornal. Termina com isso, chega, basta, é preciso que se dê um basta, porque senão todos viram coniventes. Hoje o Itamaraty é uma instituição capturada pelo bolsonarismo, idem quanto às Forças Armadas. Quantas mais a gente vai perder nesse golpismo e nessa escalada de radicalização, porque o que o Bolsonaro promove na sociedade é radicalização política, a ponto da gente estar vendo
rotineiramente casos de violência política, porque isso é dado pela radicalização de uma sociedade que passa a duvidar das suas instituições. Isso não é permissível, não deveria ser permitido, deveria ser contido. A democracia precisa inventar instrumentos para conter as pessoas que tentam acabar com a democracia. Tá certo, Leandro? É isso. Não, hoje eu vi uma charge da ilustradora Arte Vilar que mostra o Augusto Aras jogando paciência lá na Procuradoria-Geral da República, né? Eu vou mandar para ele o Killer Sudoku. Esse é bem animado. É um que não vem com nenhum número respondido. Você tem que fazer todos. É difícil. Pode ocupar bem o tempo dele. Como é que é o negócio? Chama Killer Sudoku, Sardenberg. Esse é difícil. Vou mandar para o PGR. Aquele dos numerozinhos, né? Não, sem numerozinhos. É para sem? você preencher os numerozinhos, mas vem tudo em branco. Você tem que ir descobrindo. Isso que é killer, esse eu não conheço. Esse é duro. E só reforçar aqui que parlamentares da oposição já homologaram um pedido de investigação ao Supremo Tribunal Federal. Deputados do PT, PSB, PV, PCdoB, Rede, PSOL e Solidariedade também. Ok, mas passa no Aras e passa no Lira. Ou seja, não passa nem no Aras nem no Lira, né? Para no Sudoku e na paciência, é isso. Ô Vera, diga. sabe que o São Paulo vai pegar o América de Minas? Ah, saiu? Eu vi que ia ter sorteio, eu não tinha visto o que deu, Sardenberg. Bom, vamos para cima deles. Não tem Hulk para nós. Vamos para cima deles. Vera, querida, valeu, Vera, até mais. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, até.